Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado e hoje, dia 31 de julho, né? Segunda-feira, semana começando, o mês terminando, e é uma semana que traz bastante informação, né, para a gente poder digerir. Balanço de empresas, não só aqui no Brasil, mas também lá fora. Nós temos política monetária aqui no Brasil e lá na Inglaterra. Nós temos dados de emprego norte-americanos na quinta e na sexta-feira. Sexta-feira, então, sai o payroll, né, que é o indicador mais importante em relação ao mercado de trabalho, né, norte-americano. E nós temos também o balanço das empresas, né, PMI saindo aí, hoje já saiu PMIs ali na zona do euro, vendas de varejo na Alemanha, saiu PMI lá na Ásia, né, o PMI chinês. Enfim, tem bastante dados para a gente poder avaliar, beleza? Bom, se você está chegando agora aqui no canal, né, e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo e dê aquele like para ajudar o canal a entregar mais conteúdo a mais pessoas, né? Isso vai ser muito bom para mim, né? E aqui para o canal, para a gente fazer o canal crescer cada vez mais, beleza? Bom, quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos e sócio do escritório Cashwise. E se você ainda não tem conta na XP, aqui na descrição do vídeo tem um link, só clicar, abrir a sua conta e vai abrir um horizonte com vários produtos financeiros para você investir, né? Então começa a abrir aquele leque, né, de produtos financeiros para você tomar conhecimento. E aqui nós da Cashwise, nós faremos a sua assessoria da melhor maneira possível para poder te direcionar dentro desse mercado, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos aqui para o vídeo, vamos entender o que está acontecendo no mundo afora, né? Ásia e Pacífico fechou majoritariamente no campo positivo. Saíram os dados de PMI industrial na China e esse dado de PMI veio abaixo dos 50, né? Lembram que tem uma linha de 50, acima de 50 mostra uma expansão na atividade, abaixo de 50 mostra uma contração. Mesmo vindo abaixo dos 50, veio acima do esperado, né? Veio 49,3, o esperado era 49. Então, isso acabou impulsionando um pouco mais os mercados asiáticos. Agora, em conjunto a isso, aquela cúpula, né, dos principais líderes ali, né, da alta cúpula chinesa, eles detalharam os planos, né, de estímulos para o mercado imobiliário, né, em Xangai, né, em outras cidades, para poder informar como será. Então, isso acabou animando, porque lembro que eles tinham colocado que iam aumentar os estímulos, porém, não tinham detalhado, né, os estímulos. Então, agora começaram a detalhar e isso começou a trazer mais clareza, né, em relação a quais estímulos acontecerão e como vai acontecer. Beleza? Então, isso acabou animando os mercados, trouxe o mercado para cima. Um outro dado bom ali, né, que veio também na Ásia, foi a produção industrial no Japão, veio acima, né, do anterior. O anterior teve uma contração de menos 1,6%, e aí agora veio aí positivo em 2%. Então, isso é positivo, né? O mercado olha isso com bons olhos. Agora, nós temos uma pesquisa, né? Veio uma pesquisa da ANZ, né? Do banco ANZ, que mostrou sobre o provável crescimento da Índia, que pode ser maior do que a da China, e isso trazer um pouco mais de demanda para as commodities, né? Ainda mais as commodities do setor de energia. Então, mesmo não sobrepondo a demanda chinesa, né? Porque a China está demandando um pouco menos devido ao seu crescimento, com esse crescimento da Índia, isso pode suplantar, né, vamos colocar dessa forma, mais do que metade da demanda chinesa que está sendo cortada, está sendo prevista para baixo, né? Então, isso tende a aquecer um pouco mais as commodities, ainda mais as commodities de energia, né, se a Índia trouxer esse crescimento. Beleza? Bom, olhando ali para a Europa abriu misto, permanece misto ali, né? O pessoal ali da zona do euro, o pessoal ali da Inglaterra, né, ainda está ali levemente negativo, mas as outras bolsas estão levemente positivas, mas abriu ali num misto, aguardando aí algumas decisões sobre PIB, CPI, né, dali da zona do euro. Saíram as vendas de varejo na Alemanha e a venda de varejo caiu 0,8%, então isso também não é visto com bons olhos, porém tem uma questão em relação a inflação, né? A inflação lá na Alemanha, ó,
na zona do euro, a taxa de inflação ela deu uma cedida, deu uma desacelerada. Isso é positivo, certo? Porém, o que desacelerou não foi o núcleo e nem foi também a parte de serviços, né? Então, muito impactado pela questão de energia, né, que teve uma desaceleração em junho, porém, o setor de serviço continua forte, né, e é um dos setores que é mais difícil controlar ali a inflação, certo? Então, isso aconteceu também nos Estados Unidos, a gente vê acontecendo ali na Europa, aí com isso a taxa de inflação ficou praticamente inalterada, né, em 5,5, a previsão era 5,4. Então, não mudou muita coisa. Então, isso não acabou aquecendo tanto assim lá na zona do euro, o apetite ao risco. Então, a galera vai ficar voltada muito mais para os balanços das empresas. Tem a taxa de juros do BOE, né, que vai sair essa semana. Então, a galera fica um pouco mais cautelosa, beleza? Os futuros americanos também tendenciando aí uma abertura bem neutra, né? Abriram levemente negativo, depois foram para levemente positivo e agora está ali sem uma direção única, né? Tem o S&P, o futuro S&P 500, que está ali basicamente levemente positivo, né? E Dow Jones e Nasdaq estão ali levemente negativo, né? Dow Jones agora até virou ali para levemente positivo. Então, sem uma direção única, tendenciando uma abertura neutra. Aguardando aí dados de balanço, essa semana vai sair dados aí da Apple, vai sair os balanços da Amazon, então muita gente olhando esses balanços. Fora os dados de PMI industrial, que sai hoje, né? Hoje sai os dados de PMI e na sexta-feira sai o payroll, que é o mercado de trabalho norte-americano. Beleza? Bom, vamos botar aqui agora o nosso Ibovão da massa, né? Deixa eu só fechar aqui, me organizar para não bagunçar tudo. Beleza? Bom, trazendo aí o nosso Ibovespa, vou deixar ali aquela FIBO, sem problema algum. Esse não é o problema. Bom, nosso Ibovão da massa fechou aí 0,16% de alta, né? Levemente positivo. Dentro da semana, ficou aí levemente, praticamente no 0 a 0, né? Ficou 0,02% de queda. Agora, quando a gente olha no mês, ainda está positivo aí 1,78%, né? E no ano 9,5%. Então está bem positivo, tivemos um bom crescimento, saímos lá dos 90 e poucos mil pontos e fechamos aí, estamos já na casa dos 120 mil pontos. Fechou a semana acima dos 120 mil, né? Não fechamos mais acima ali dos 122, como a gente estava conseguindo fechar, acima dos 121, desculpa, mas fechamos aí em cima dos 120 mil pontos, acima da média móvel de 10 períodos, acima da média móvel de 20, né? E acima da média móvel de 200, certo? Então, isso está sendo visto com bons olhos ainda, né? Tivemos aí, basicamente, um recuo até a retração de 50% da nossa FIBO, que a gente tinha traçado, né? Que fica ali em 119.800 pontos. Até então, está tudo tranquilo, beleza? Bom, olhando como é que está o portfólio do Bovão, como é que fechou a sexta-feira, nós tivemos aí Vale, Uzi Minas caindo bastante devido à questão dos balanços das mineradoras, o valor do minério de ferro também acabou cedendo, ajudando nessa cedida, então teve um recuo muito grande em relação às mineradoras, beleza? Porém, os bancos estão deixando ali ainda a recomendação neutra, né? E tem ainda um upside em relação ao preço-alvo, beleza? Aí, o que equilibrou o Ibovão da massa, né? Para não deixar o Ibovespa ceder muito. Nós tivemos aí Petrobras, né? Que na sexta-feira divulgou sua nova política de dividendos, né? Isso estava atrapalhando um pouco, né? Gerando aquele burburinho no mercado, né? Porque isso iria tirar aqueles super dividendos da Petrobras, né? Então isso acabou prejudicando um pouco as ações. Porém, quando divulgou, vimos ali que vai reduzir, né, a questão dos dividendos, né? Se eu não me engano, vai para 45% do lucro, né, que vai ser dividido, né, entre os acionistas. Isso já deve entrar em vigor já para o próximo do segundo trimestre, né? Em relação à avaliação aí do segundo trimestre, já deve entrar essa nova política de dividendos da Petrobras, beleza? Bom, olhando o petróleo hoje, o petróleo está ali basicamente neutro, né?
não está tão forte assim, está basicamente neutro, mas está no campo positivo, né? Está aí trabalhando dentro da estabilidade. Nós vemos aí o Brent trabalhando em $84, né? Quase 85. Nós vemos aí o WTI trabalhando na casa de $80. Não é tão negativo assim. O problema é que o Brent subindo e a Petrobras reduzindo o custo do combustível tem um disparate aí muito grande. E isso está impactando na inflação, né, que vai sair a nossa reunião do Copom essa semana. Isso impacta na inflação porque acaba reduzindo bastante, né, o custo da inflação, né, do preço ao consumidor, né, o combustível. Então, vamos ver o que pode isso acontecer, como isso vai vir no balanço da Petro, né? Porque o Brent subindo, a gente reduzindo o custo, né, cortando o valor do combustível, isso pode trazer algum tipo de problema, né? Mas vamos ver como é que vai ficar o resultado da Petro. Os bancos, né, que ajudaram a subir, né, a segurar o Ibovão da massa lá em cima, né? Então acabou equilibrando bancos e Petrobras, equilibrando a queda da Vale. A Vale nós temos outros fatores ali que o Guido Mantega deve ir presidir a Vale, então muita gente começa a falar sobre isso, mas eu não vejo que esse é o maior problema não, né? Até porque Vale é uma empresa bem redondinha, bem redondinha. Então tem aquela máxima, né, que você pode ter pessoas não tão bem preparadas dirigindo uma empresa, mas se a empresa for sólida, for redonda, for boa, a empresa continua seguindo o seu rumo, né? A Vale está muito mais impactada, na minha visão, em relação aos problemas, às questões de crescimento da China e o mercado de minério de ferro. Ponto. Certo? E o fator do Guido Mantega ir presidir a Vale ou não, isso para mim não pesa tanto. Claro que dá aquele susto, né? Até porque não vejo que seria a melhor opção, né? Eu, como acionista da Vale, não gostaria, por exemplo, certo? Mas não vejo que esse é o motivo da Vale ter caído. Então, só para a galera tirar um pouco das questões que não fazem muito sentido, é mais bomba de fumaça do que, de fato, fundamentos da empresa. Beleza? Bom, o dólar continua aí com seu viés de queda, né? Nós tivemos aí uma leve recuperação do dólar, né? Aqui fechou, né? Ele abriu o guepado, né? Vamos botar assim, abriu já em queda, né? Bem abaixo aí, reduziu suas perdas, fechando aí em 0,19%, fechou neutro, né? Mas começa a ter aquela realização depois de perder aquela região dos 4,80, né? Onde era um suporte muito grande, né? Mas perdeu e agora a galera que tirou aqui praticamente esse stop aqui, muita gente começa a recomprar para poder realizar um pouco de lucro, beleza? Bom, vamos olhar aqui agora o nosso calendário. Eu vou botar aqui o da semana, só para a gente dar aquela passada rápida aqui, né? Então, hoje, segunda-feira, tivemos crescimento aqui do PIB da zona do euro, né? 0,3%, né? E o anual ficando em 0,6% aí, abaixo do anterior, porém acima do consenso, né? Então fica ali bem neutro, a galera digerindo, por isso que a zona do euro ali está bem misto, né? Índice de preço ao consumidor veio aí 5,3%, o anterior a 5,5%, veio em linha com o consenso e abaixo do anterior, então sem muita surpresa. Hoje nós temos o PMI industrial, né? O PMI ali, a leitura de Chicago, índice de manufatura de Dallas e o PMI industrial Caixin, que vai vir na China mais tarde, né, depois dos fechamentos aí do mercado. E hoje o nosso café da manhã, o início de toda a semana, sempre começando com o Boletim Focus aqui no nosso Brasil, beleza? Bom, na terça-feira nós já viemos aí com produção industrial aqui no Brasil às 9 da manhã e o PMI, né, S&P global. Então saem os dados aí 9 horas da manhã e depois às 10 da manhã. Viemos também com mais PMI aqui nos Estados Unidos, às 10h45, e o índice ISM de emprego, né, do setor manufatureiro. E o PMI industrial, às 11 da manhã, ISM também. Beleza? Bom, na terça-feira, nós temos aqui leitura de dados de emprego no norte-americanos, né? A oferta de emprego, Schultz. Então, todo mundo também vai ficar de olho aqui nesse indicador, por isso que eu falo que é uma semana bastante forte, né? E a semana, o início do mês
né? A primeira semana e a última semana são semanas que trazem bastante indicadores que pesam no mercado e fazem preço, beleza? Variação do estoque de petróleo bruto, API, isso mexe com o mercado de petróleo, beleza? E na nossa quarta-feira, nós temos aqui a cereja do bolo, que é a decisão da taxa de juros, né? Nosso Copom. Então, tem uma expectativa de corte, né? O consenso é trazer aí para 13,5%. Nós estamos saindo aí, basicamente, um corte de 25 base points. Haddad já mencionou, falando sobre isso, que a troca de diretores, né, ali do BC, isso pode corroborar com essa queda. Alguns analistas veem que um corte de 50 base points, sendo o consenso do Campos Neto e dos diretores, seria visto com muito bons olhos, né? Então, vamos aguardar o que vai sair, se vai vir esse corte de 25 base points ou 50 base points. Se vier 50 na quinta-feira, a gente pode ver um reflexo muito positivo no nosso Ibovão da Massa, ainda mais com as empresas que são as small caps, né? As small caps, elas têm um impacto muito grande em relação ao ciclo de corte de juros, beleza? Bom, olhando mais aqui vai ser basicamente isso. E temos aqui a variação de emprego lá pelos Estados Unidos, né? O ADP sai na quarta-feira, mas no nosso Brasilzão, o que vai fazer preço é a decisão da política monetária. Não só a decisão da taxa de juros, quanto o discurso do Campos Neto. Vamos ver o que traz esse discurso, beleza? Bom, olhando na quinta, nós temos a decisão de política monetária também lá do Reino Unido, né, que sai aí às 8 horas da manhã. A previsão é de subir 25 base points, mesma coisa que aconteceu com o Fed, mesma coisa que aconteceu com o BCE, devem vir com o mesmo discurso também, né? Sobre a questão da instabilidade ainda, as incertezas que envolvem a política monetária, né, no mundo, né, o cenário do mundo. Então, deve vir com esse mesmo discurso, sem muitas surpresas, certo? Pedidos iniciais de seguro-desemprego, né, que toda quinta-feira sai. Isso vai fazer, a gente tem que juntar tanto o JOLT, o ADP, o pedidos iniciais de seguro-desemprego e na sexta-feira o payroll, beleza? Depois nós temos aí uma série de PMIs aqui no Brasil e nos Estados Unidos, né, PMI de serviço, PMI composto, que também acaba pesando bastante, fazendo preço no mercado, porque a gente vai entender o que está acontecendo com a economia. E nós temos aí na sexta-feira o nosso famoso payroll, né, que a previsão é de manter a taxa de desocupação nos Estados Unidos em 3,6%, beleza? Bom, olhando, conforme eu estava mencionando para vocês, o que acaba acontecendo no... Opa! Aí, aqui, beleza. Bom, o que acaba acontecendo, né, com a queda dos juros, do dólar, né, dos juros, se bem que os juros já começa a ter até uma leve elevação aqui, mas teve uma cedida muito grande. A gente olha essa ponta aqui, que é o índice das small caps, né? As small caps acabam tendo um crescimento muito maior quando os juros é pressionado para baixo, certo? Então, essa aqui é a correlação que a gente vê, né? E aqui nós temos o IFIX, né? Que é o índice de fundos imobiliários, eita, quase que não sai, né? Dos fundos imobiliários também vindo para cima, ainda mais com a queda aí da taxa de juros. Então, isso pode impulsionar bastante tanto o índice de fundos imobiliários, quanto os small caps, né, devem sentir mais essa questão do corte da taxa de juros, mediante como vier esse corte, e o nosso famoso Ibovão da Massa. Beleza? Eita, abriu outro. Bom, esses são os recados de hoje. Muita atenção com o capital de vocês. Hoje tem fechamento da Petax, então muita atenção, né? O fechamento, a última Petax do mês. E a galera que opera dólar já tem que virar o contrato, né? Hoje você já opera o próximo contrato para evitar você operar contrato sem liquidez. Beleza? Bom, muita atenção no capital de vocês. Semana começando, é uma semana bastante forte, bem recheada de indicadores. Então, fiquem bem atentos e quarta-feira vamos aguardar a política monetária, que esse é o divisor de águas da nossa semana. Beleza? Então, até quarta-feira nós vamos ter um rumo, podemos ter um Ibovespa mais neutrão, né? Pode ter umas subidas, mas depois pode ter algum tipo de recuo. Então, não tem tanto apelo assim. Agora,
O que pode fazer preço? Questão fiscal, né? Que pode vir aí o Haddad falando alguma coisa, pode sair alguma coisa em relação ao juros sobre capital próprio, né, que tem a reunião hoje, tendo algum desfecho positivo, isso pode trazer o setor financeiro um pouco mais para cima, algumas outras ações que também utilizam o JCP para baixar um pouco mais a questão do imposto, isso pode fazer com que elas corrijam, né, mas a decisão da política monetária é o que vai definir o rumo do nosso Ibovão da Massa para essa semana e, consequentemente, para o mês, beleza? Então, forte abraço, pessoal. Até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!